Muito bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje nós vamos ver, então, os períodos históricos providenciais. Nós vamos estudar que, na verdade, temos 5 principais lições do princípio divino. A primeira lição é a ação de dar e receber. Tudo no universo funciona ao redor dela. A segunda é a responsabilidade humana, que foi uma coisa que Satanás impediu o ser humano de perceber até a atualidade. A terceira é a restauração através da indenização. É um outro aspecto também que é impossível fugirmos da indenização, porque vivemos a providência da restauração. E não tem como atravessar a restauração sem ser através da indenização. A quarta é o curso modelo de Jacó para Moisés, de Moisés para Jesus, e naturalmente de Jesus para toda a humanidade. E a quinta é os períodos providenciais paralelos. Então, essa é uma grande lição que nós temos que aprender, né? Que a história ela está aí para nos ensinar muitas lições. Então, quando nós olhamos aqui certo curso histórico, semelhante ao da idade passada, se repete em idades posteriores, embora possa haver diferença de grau e extensão. É interessante porque o historiador Arnold Toynbee, ele fez essa afirmação de que a história se repete. E ele fala que a história ela é cíclica. Os historiadores dizem que a história progride em uma espiral de padrões idênticos que se repetem, só que eles nunca conheceram a causa. A causa disso é a providência da restauração por indenização. Certa idade, que é uma repetição do curso histórico da idade anterior, é chamada de idade de identidade de tempo providencial. Então, é claro, é interessante porque a gente analisa na nossa própria vida, às vezes tem circunstâncias que a gente fala assim, ué, eu já vi esse filme, isso já aconteceu comigo outras vezes. Às vezes, conosco mesmo, nós temos situações de repetição da história. Por que uma época repete o curso histórico de outro momento? A finalidade da história é enviar o Messias. Claro, vocês puderam ver, através de todos os princípios que foram estudados até o momento presente, lá uma fase inicial, foi mostrado os princípios da criação. Quando nós olhamos os princípios da criação, eles estão descritos no capítulo 1 e 2 do Gênesis. Claro, foi uma coisa muito pequena, muito estreita, muito curta que foi narrada a criação do universo. Mas, naturalmente, atrás de todo aquele processo da criação do universo existem muitos segredos, muitos mistérios, muitas coisas grandiosas que Deus fez, que Deus estabeleceu no universo como as leis que os homens foram descobrindo ao longo da história. Depois disso, no capítulo 3 de Gênesis, fala da tentação de Eva e queda do homem. E depois disso, os livros todos seguintes, todo o trabalho de Deus ao longo da história, para estabelecer um fundamento para enviar o Messias, para que o Messias, como um médico, como alguém que tem a capacidade de curar a doença espiritual causada pelo pecado, ele viria à Terra para realmente curar a humanidade e levar a humanidade de volta para Deus. Então, uma era finaliza quando a figura central encarregada daquela era falha, fracassa na providência de estabelecer o fundamento para receber o Messias. Uma vez que a predestinação da vontade de Deus é absoluta, ele vai esperar um tempo, ele vai dar um ciclo histórico equivalente ao número 10, por isso o número 10 é o número da volta, para estabelecer uma outra figura central em uma outra época e começar tudo de novo para fazer o fundamento para receber o Messias. Então, a restaurar por indenização a idade anterior é a mesma coisa que repetir o fundamento que foi feito. Repetir o número de anos ou gerações, repetir os fatos históricos providenciais. A razão pela qual as formas das respectivas idades de identidade de tempo não são exatamente idênticas, é claro, porque através dos tempos, né, vai se acumulando
condições de indenização por causa dos fracassos. E aí as situações posteriores, elas precisam naturalmente ser feitas de uma forma mais pesada, de uma forma mais profunda. É por isso que normalmente as condições, elas vão se acumulando e elas vão ficando cada vez mais difíceis. Veja aí, por exemplo, nós temos as condições verticais de indenização e as condições e a restauração horizontal por indenização. As condições verticais, as condições historicamente acumuladas e aumentadas pelas falhas anteriores. E a restauração horizontal é restaurar por indenização todas as condições verticais de uma vez através de uma pessoa. Então, a figura central pode cumprir sua missão somente através de restaurar por indenização de uma vez todas as condições incompletas das figuras anteriores que tiveram a mesma missão. Então, Noé, por exemplo, construiu uma arca de 3 andares em 120 anos. Veja aí o interessante, né? O número 3. Por que 3 andares? Porque estava representando os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Abraão também fez 3 ofertas de uma só vez sobre o altar. Então, as 3 ofertas também representavam os 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, para restaurar horizontalmente tudo por indenização de uma só vez. Outra coisa também interessante é nós olharmos a idade providencial da restauração, que é o primeiro Israel, que foi centralizado na nação de Israel. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, basicamente o Antigo Testamento, até Malaquias, é toda uma descrição de tudo aquilo que aconteceu com a história de Israel, que é o Velho Testamento. E, é claro, com Jesus deveria se concluir a providência da restauração sobre a face da terra. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Jesus foi morto e a providência foi prolongada. A providência da restauração não terminou com Jesus, porque o povo judeu, o povo escolhido, não se uniu e o fundamento para a vitória, que deveria se expandir a partir de Israel para o mundo, não pôde acontecer. Por isso, Deus estendeu a providência através do segundo Israel. O segundo Israel foram os cristãos. É claro, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós encontramos o que no Novo Testamento? Os Atos dos Apóstolos, as cartas, né, aos primeiros cristãos e depois o Apocalipse. Isso é um período de tempo muito curto. Então, para estudar a história do segundo Israel, que é a história do cristianismo, nós temos que estudar o quê? Na verdade, é a história do mundo cristão. A história dos cristãos vai demonstrar a história real do Novo Testamento. Ok? Não é só aquela situação vivida lá no começo, porque o Velho Testamento nós temos aí livros de leis, livros da história, livros de versos e livros de profecias. Mesmo jeito, no Novo Testamento, nós temos evangelhos, Atos, epístolas dos apóstolos e Apocalipse. Então, é basicamente uma repetição também daquela situação anterior, né, no livro sagrado. Comparando a história do primeiro Israel e do segundo Israel, podemos entender mais claramente que a história humana tem sido criada de acordo com uma providência consistente e formal do Deus vivo. Deus, portanto, está por trás da história, está ajudando a escrever a história. Portanto, por isso eu falei, né, que para entender a história do segundo Israel, que é a história do cristão, nós temos que estudar a história do cristianismo durante esses 2000 anos depois de Jesus. Por que se prolonga a providência da restauração? Esta questão só pode ser respondida pela teoria da predestinação. A predestinação da vontade de Deus é absoluta, mas a predestinação para o cumprimento da vontade, ela é relativa. Por quê? Porque ela depende do homem. O homem é um ser relativo, ele não é um ser absoluto. Portanto, tudo vai depender se ele cumpre ou não a sua responsabilidade. Por isso que a predestinação do homem também, ela é relativa. Por isso, então, nós podemos encontrar uma história que se prolongou de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até Jesus e de Jesus até o Senhor do segundo advento. Exatamente por quê? Porque Deus ele faz uma grande parte
desse contexto da responsabilidade, a gente diz que ele faz 95%, mas precisa o homem fazer e completar 5% da responsabilidade. Quando uma pessoa não cumpre a missão dada por Deus, trocando a pessoa, Deus continua a providência. Deus ele não pode parar a sua providência porque uma pessoa fracassou. Ainda que Deus lamente, ainda que Deus chore e se desespere quando o ser humano falha, mas ele não fica ali parado no desespero. Ele dá a volta por cima e ele continua a sua providência, encontrando outra pessoa depois. Como se prolonga a providência da restauração? Deus, é claro, ele criou todas as coisas, a sua imagem. A realidade de Deus é absoluta, duas essencialidades, o centro harmônico. Ele é o ser do número 3. Por isso, todas as coisas também têm existência, movimento e crescimento. Nós vimos isso lá no princípio da criação. Então, nós temos que passar através do curso do número 3, ao longo da história. Nós vimos ontem, né, no estudo dos últimos 400 anos, as 3 fases da reforma religiosa, as 3 fases da renascença, e nós temos aí, na verdade, a própria história, o Antigo, o Novo e o Completo Testamento, que também prova isso. Então, a providência da restauração é o processo de recriação, que é a providência que pode se prolongar até 3 tentativas. Deus é o ser da perfeição do número 3. Então, a providência da restauração pode ser prolongada até 3 vezes, 3 etapas, 3 estágios. E na terceira vez tem que dar certo. Exemplos aí que nós podemos ver sobre do porquê e como se prolonga a providência. Se nós olharmos lá a falha da oferta substancial, Caim e Abel, na família de Adão, Caim matou Abel, a família de Noé se escandalizou da nudez do pai, Abraão não cortou o pombo, então a falha da oferta simbólica, né, se estendeu 3 gerações, né, Abraão, Isaque e Jacó, a restauração de Canaã nacional, através de Moisés, primeiro curso, o povo não se uniu a Moisés, segundo curso, Moisés bateu na rocha 2 vezes, e o terceiro curso, Josué entrou em Canaã. A restauração de Canaã mundial através de Jesus. Primeiro curso, João Batista fracassou, não se uniu e por isso nem começou. Jesus teve que começar o seu curso na posição de um profeta. O segundo curso, Jesus foi morto na cruz, o povo judeu não aceitou Jesus. E o terceiro curso, então, o Senhor, o segundo advento, termina a missão messiânica, estabelecendo o reino dos céus na terra. O ideal da construção do templo também começou com Saul, se estendeu para Davi até o rei Salomão. E o ideal de Deus da criação, que é o ideal original da criação, ele começou com Adão, o primeiro Adão, Jesus foi o segundo Adão, e o Senhor, o segundo advento, é o terceiro Adão, e, portanto, a terceira tentativa que tem que acontecer. Tem um provérbio popular que fala que se não for conseguido na primeira tentativa, certamente será na terceira. Números providenciais, Deus é um ser matemático, certamente vocês já ouviram muitas vezes isso, não existe perfeição sem observar a própria perfeição da matemática. Deus é um ser perfeito, todas as coisas que ele criou obedecem a um princípio matemático da perfeição. Período matemático de indenização, para restaurar o fundamento, nós vamos encontrar 4 números principalísticos, 12, 4, 21 e 40. 12 que representam o fundamento de 4 posições, nos 3 estágios do período de crescimento. Isso aqui, numa síntese, está sendo apresentado. Vamos explicar um pouco mais. 4, 3 estágios do domínio indireto até o 4º estágio, que é o domínio direto de Deus. 21 é o número 3, que representa a soma do número celeste, que é o número 3, e o número terrestre, que é o número 4, que dá o número 7, através dos 3 estágios ordenados do período de crescimento, que vai dar o número 21. Número 40, o número 10, que é o número da volta, o número do retorno, vezes o fundamento de 4 posições. Então, isso vai dar o número 40. Aí, explicando mais especificamente cada número, nós temos aí o fundamento de fé, que precisa um período de tempo para que qualquer ser se aperfeiçoe. Nada foi criado perfeito. Tudo foi criado com potencial para a perfeição, mas precisa do período de tempo para se aperfeiçoar. O homem aperfeiçoado é um ser substancial matematicamente aperfeiçoado. Número 12, portanto, é o fundamento de 4 posições, os 3 estágios do período de crescimento. Então, em cada um desses estágios, na formação
no crescimento e no aperfeiçoamento, e também no domínio direto de Deus, o ser humano tem que realizar tudo isso no fundamento de 4 posições. Então, número 4, né, nos 3 estágios, mais o domínio direto de Deus, vai dar o número 12. Número 21, como eu já expliquei, né, o número 3 é o número celeste, número da perfeição, do céu. O ser humano é o ser do número 3, o ser do número 3 que é Deus, que é a realidade absoluta, 2 essencialidades, o centro harmônico. Então, o número 3 é o número celeste e o número 4 é o número terrestre, da perfeição terrestre. Então, se nós olharmos o número 3, nós temos aí a trindade, Deus, mente e corpo, formando o homem perfeito, Deus, o homem e a mulher, e filhos, né, formando essa trindade, Deus, o homem em toda a criação e o universo. Então, nós temos 3 finalidades objetivas, 3 períodos de crescimento e as 3 bênçãos. E o número 4, então, é o número terrestre, e nós dizemos, né, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O homem foi criado para viver em total harmonia e sintonia com Deus. Quando um sujeito e um objeto formam uma trindade, fazendo-se um só corpo unido e harmonioso, centralizado em Deus, o corpo individual, então, decide sua posição como uma criatura guarnecida das 4 direções de norte, sul, leste e oeste, estabelecendo o fundamento de 4 posições. Por isso, o número 4 é o número terrestre. O fundamento de 4 posições só pode ser estabelecido na Terra. Então, se nós olharmos aí, número 3, que é o número celeste, mais o número 4, que é o número terrestre, passando através dos 3 estágios do período de crescimento, vai dar, né, o número 21. Então, nós temos aí 3 vezes o 7 nesses 3 estágios, formando o número 21. Então, quando uma criatura estabelece o fundamento de 4 posições, passando pelo período de crescimento de 3 estágios, se aperfeiçoa como uma essência com natureza no tempo e no espaço, se torna um ser substancial que aperfeiçoa o número 7, a soma total do número celeste e do número terrestre. E o número 40, nós falamos que é o número do retorno, o número da volta, vezes o fundamento de 4 posições. Quando nós olhamos aqui os 3 estágios, período de formação, estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento, até chegar ao número 10, que é o número da perfeição total, né, o DDD, o número 10, nós podemos ver aí que esses estágios têm níveis. O nível de formação, o nível de crescimento e o nível de aperfeiçoamento do estágio de formação. O nível de formação, crescimento e aperfeiçoamento do estágio de crescimento e o nível de formação, crescimento e aperfeiçoamento do estágio de aperfeiçoamento, até chegar no número 10. Tudo isso tem que ser feito no fundamento de 4 posições. 10, né, níveis no fundamento de 4 posições vai dar o número 40, ok? Então, isso explica esses números principalísticos. Então, período matemático de indenização para restaurar o fundamento de fé vai obedecer, porque a criação foi assim, número 12, 4, 21 e 40 eram a essência da perfeição da criação, e porque a queda veio e a queda significou a invasão desses números, então a providência da restauração ela vai requerer a porção de responsabilidade humana, né, realizando esses números principalísticos para o ser humano alcançar a perfeição. As 3 eras históricas providenciais, nós temos aí os 2000 anos da era adâmica, do fundamento para o Messias em nível familiar. Foi muito bem explicado isso quando se falou lá da família de Adão, a família de Noé e a família de Abraão, Isaac e Jacó. O fundamento era centralizado numa família. A partir daí, o escopo da providência, ele ampliou para o nível de uma nação, e a nação escolhida foi a nação de Israel. Vocês sabem que Jacó, na luta contra o anjo, ele venceu, se tornou vencedor, e ele ganhou o nome de Israel, que significa vencedor pela fé. 2000 anos da era judaica, o fundamento para o Messias em nível nacional, e depois, então, 2000 anos da era cristã, fundamento para o Messias em nível mundial, né, de Jesus até o Senhor do segundo advento. Evidências também da lei dos paralelismos históricos, época, personagens e ideia básica. Nós temos a ideia básica, por exemplo, no período antes da vinda de Jesus, que se chamou o helenismo, a teoria atômica foi definida por Demócrito,
E na Renascença, o período antes do retorno do Messias, John Dalton defendeu esta teoria. Heliocentrismo foi defendido, heliocentrismo que o Sol é o centro do sistema solar, foi defendido por Aristarco no passado e foi defendido nessa época, na Renascença, por Nicolau Copérnico. Geocentrismo, a Terra como centro do universo, foi defendida por Hiparco no passado e por Régios Montanus no presente. Foi defendida por Heráclito no passado e por Wilhelm Hegel no presente. Reprodução vegetal foi defendida por Teofrasto no passado e por Andrea Cesalpino no presente. O número por essência foi defendido por Pitágoras no passado e Immanuel Kant no momento presente. Circulação sanguínea, Erasístrato defendeu no passado e William Harvey defendeu no presente. Evolucionismo foi defendido por Lucrécio no passado e por Charles Darwin no presente. Medicina natural foi defendida por Hipócrates, considerado como pai da medicina, e Ambroise Paré no presente. Anatomia humana foi defendida por Galeno no passado e por Andreas Vesalius no presente. A reforma religiosa foi defendida por Malaquias antes de Cristo e por Martinho Lutero antes do retorno de Cristo, ou seja, antes do Senhor do segundo advento. Aí, o ideal do reino dos céus foi defendido por Jesus no passado e será defendido com certeza pelo Senhor do segundo advento, muito embora esse nome possa mudar, não é? No passado foi chamado Reino dos Céus, nesse tempo poderá ser chamado Reino de Deus, o Reino do Chonilguk, a nação unificada do céu e da terra, enfim, algum outro nome equivalente ao Reino do Céu. Então, se nós olharmos aqui esse período do fundamento para o Messias em nível familiar, que é a idade do fundamento para a restauração, período histórico em símbolo. Essa idade, ela prevaleceu, ela durou desde Adão, desde o surgimento de Adão até Abraão, aí centralizado nas 3 gerações de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós vemos aí, no começo, né, lá na família de Adão, Adão devia ter realizado o número 12, 4, 21 e 40, porque eles representam o procedimento através do qual Adão e Eva iriam crescer, passando pelo estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e atingindo a maturidade e atingindo a perfeição. Infelizmente, o arcanjo Lúcifer tentou Eva, seduziu Eva para cometer um pecado sexual, e depois Eva e o arcanjo Lúcifer influenciaram Adão, e por causa da queda, então, a providência de Deus ela foi abandonada na família de Adão, mesmo porque logo em seguida Caim matou Abel. Então, Deus não teve condições para enviar o Messias na família de Adão. É claro que ele queria ter feito isso, mas, infelizmente, como Adão e Eva fracassaram, então, o peso da indenização foi para cima dos filhos e Caim acabou fracassando também quando ele matou Abel. Claro, Abel não pôde fazer nada porque foi morto e Caim estava totalmente invadido por Satanás. Não havia condições de Deus trabalhar com ele. Então, da descendência do terceiro filho, né, Caim, Abel e Sete, da descendência de Sete, 1.600 anos depois, 10 gerações, Deus chamou Noé. E Noé teve a providência para construir a arca durante 120 anos. Depois veio o período de 40 dias do dilúvio. Houve aí 21 dias desde 7 dias antes de acontecer o dilúvio e do voo dos pombos também, que completou 21 dias. E depois, 40 dias depois que a chuva terminou, antes que Noé descesse da arca e cultivasse, enfim, a terra e prosseguisse a sua vida. Então, é claro que Deus queria enviar o Messias na família de Noé, uma vez que ele limpou completamente a humanidade através do dilúvio. Houve esse grande pagamento de indenização. Mas o que aconteceu? Cã, o segundo filho, se escandalizou da nudez do pai e, junto com os irmãos, eles, na verdade, fizeram uma espécie de revolta, né, contra o pai, um escândalo que representou uma invasão, né, do corvo, aquele corvo que estava rodando sobre a arca. Quando ele viu a atitude de Cã, ele invadiu Cã, e por causa disso, Deus teve que abandonar a família de Noé e esperar mais 10 gerações, ou seja, mais 400 anos. Podem ver aí que o período anterior de 10 gerações foi de 1.600 anos, ao passo que esse período de 10 gerações
gerações foi de 400 anos, ou seja, Deus diminuiu 3/4 parte da duração da vida do ser humano para acelerar o processo da restauração. Então, aí nós temos 400 anos depois, apareceu Abraão, que era filho do fabricante de ídolos, né? Terá, e Deus chamou Abraão, pediu para que ele saísse da terra de Ur da Caldeia e fosse para a terra de Canaã. E nós vimos aí no estudo sobre Abraão, Isaque e Jacó, todos os episódios que envolveram, né, as duas vezes que a esposa dele foi tomada, uma vez para o faraó e outra vez pelo rei de Gerar, né, de Gerara, e todo esse processo que teve com os filhos, os descendentes, Jacó comprando a primogenitura do irmão Esaú através de um prato de lentilhas, depois Jacó teve que fugir para Harã, onde ele ficou 21 anos, né, fugindo do seu irmão, até quando ele retornou. Depois José foi vendido para o Egito, se tornou primeiro-ministro lá no Egito e levou toda a família para lá. E aí foi o momento quando começou, na verdade, aquele período de escravidão, de 400 anos, que foi a indenização como consequência da falha de Abraão em dividir as ofertas. Quando veio aquele sono, ele dormiu durante a oferta das ofertas, né, o sacrifício, e aí veio a indenização de 400 anos para os descendentes. Então, essa é basicamente a história em nível de família. Mas nós vamos ver, então, que pela vitória de Jacó, lutando contra o anjo, e também a vitória de Abraão, quando ele conseguiu ofertar o seu filho com uma segunda tentativa, né, do trabalho de Deus. Na verdade, Deus teve que utilizar de novo Abraão, né, porque era a terceira tentativa, uma vez que Deus tinha feito a primeira tentativa com Adão, tinha sido um fracasso, a segunda com Noé, e também foi um fracasso com Abraão. Deus teve que estender aí a providência para que ela pudesse acontecer na sua plenitude. Por isso que Deus considera as 3 gerações de Abraão, Isaque e Jacó como uma única geração. Então, é claro, nós temos aí a sequência depois, né, a partir de Abraão, começa a nação escolhida de Israel, e nós vamos ver, então, aí a sequência de todo esse trabalho de Deus, agora não mais com uma família, mas sim com uma nação. Então, fracasso de Abraão na oferta acarretou 400 anos de escravidão aos israelitas. A vida de separação de Satanás, nesse período, foi realmente um período de sofrimento atroz do povo judeu nas mãos dos egípcios. Vejam bem, José se tornou primeiro-ministro, era muito amigo do faraó, mas o faraó ficou velho, morreu, e o próximo faraó não tinha simpatia pelos judeus, porque eles estavam multiplicando, né, aumentando a população, e o faraó começou a temer que os judeus fossem tomar, né, o poder e assim por diante. Então, quando José, que era amigo do faraó, faleceu, o faraó que sucedeu o faraó anterior começou a matar os judeus e estabeleceu a escravidão. Então, finalmente isso terminou quando Moisés apareceu. Vocês sabem que Moisés foi salvo lá das águas do rio Nilo. Ele era um judeu, mas teve educação palaciana, e ele se tornou, na verdade, como se fosse o filho do faraó, como um príncipe, né? E depois, então, ele saiu do faraó, saiu do palácio do faraó e fez 3 grandes milagres de 10 pragas para convencer o faraó de libertar o povo judeu e deixá-lo ir para o deserto e depois para Canaã. Depois dos 400 anos de escravidão, Moisés levou o povo para a terra de Canaã. Então veio o período dos juízes. Claro, Moisés não conseguiu entrar em Canaã porque ele bateu na rocha 2 vezes, ele fracassou, e Josué, então, ajudou, né, organizou a chegada até Canaã. E aí ele organizou o sistema dos juízes. De acordo com as 12 tribos, havia 12 juízes. E os juízes tinham as 3 funções de sumo sacerdote, profeta e rei, dentro, né, da sua tribo. Iniciou o sistema feudal dos israelitas, centrado nas 12 tribos. Período de grande confusão na fé dos israelitas. Por quê? Porque eles
não destruíram as tribos que existiam lá. E aí eles, na verdade, começaram a conviver com elas e começaram a imitar os costumes pagãos daquelas tribos de Canaã. Então, finalmente, o juiz Samuel coroou o rei a Saul, né, dando início ao Reino Unido de Israel, que é o próximo período de 120 anos. Então, é claro, o rei deveria realizar a vontade de Deus e construir o templo em união com os profetas. Vocês viram que lá no deserto, Deus deu objetos de fé que foram o tabernáculo, a arca da aliança, as tábuas de pedra e assim por diante. Tudo aquilo eram símbolos, né, que deveriam, depois, quando eles chegassem na terra de Canaã, eles deveriam construir o templo, que seria a imagem, para poder receber o Messias, que seria a substância. Todo o povo de Israel se uniria ao rei para criar o fundamento para o Messias nascer. Saul, portanto, devia construir o templo, mas ele não construiu, criou um grande exército e se tornou um conquistador. Ele só pensava em guerrear. Inclusive, o profeta Samuel tinha dito que não era para ele trazer para casa nenhum espólio de guerra, era para ele matar todo ser que se mexesse, né? Ser humano ou animal, era para matar. Mas Saul não obedeceu. Então, ele foi substituído por Davi. Davi fez o plano do templo, mas não construiu o templo. Ele também foi um rei sanguinário e adúltero, porque ele cometeu adultério com a esposa do general Urias, e depois, quando a esposa do general Urias engravidou de Davi, ele mandou matar o general Urias, para o general Urias não cobrar nada dele. Então, Davi também fracassou. E aí o rei Salomão construiu o templo utilizando 153.700 pessoas durante 27 anos. Ele realmente fez uma obra extraordinária, a maior obra de estilo arquitetônico até aquela época. Só que o que aconteceu? Depois que ele construiu o templo, aquela suntuosidade toda, reis, rainhas, príncipes e princesas iam visitá-lo. E o que ele fazia? Ele se casava com toda mulher que ia lá. E ele, então, teve 700 mulheres e 300 concubinas. A maioria era pagã. E quando eles iam visitar o Salomão, eles levavam as estátuas dos ídolos que eles adoravam de ouro. E Salomão colocou essas estátuas dentro do templo. Então, ele profanou o ideal do templo através dos deuses pagãos. Isso significa que foi invadido por Satanás. Deus não foi honrado por Salomão. Portanto, Deus teria que dividir aquela situação. Por isso, ele dividiu. O momento seguinte o reino de Israel do norte e o reino de Judá do sul, centralizado nas 10 tribos, tipo Caim, que é o lado mal, né, de Israel do norte, e Judá do sul, as duas tribos, representando o lado Abel, o lado do bem. Foi um tempo em que Deus enviou muitos profetas, Elias, Oséias, Amós, Jonas, né, para pregar a palavra, para que o povo se convertesse. Mas, infelizmente, eles não se converteram. Então, o Israel do norte foi destruído pelos assírios e Judá do levado para o cativeiro da Babilônia. Porque eles também foram invadidos por Satanás, porque eles começaram a adorar outros deuses. E o templo também foi destruído pelos Babilônia. Então, finalmente, depois de 70 anos que eles estavam cativos na Babilônia, o rei Ciro da Pérsia, ele invadiu a Babilônia e libertou os israelitas. O povo estava esquecendo a missão de povo escolhido de Deus. Eles ficaram tanto tempo sem palavras, sem profetas, sem aquela orientação divina, que eles já estavam esquecendo da missão deles de povo escolhido. Então, Malaquias apareceu como reformista da fé dos israelitas. O povo retornou, ele construiu o templo destruído por Nabucodonosor. E aí o povo ganhou novamente a identidade como um povo escolhido para receber o Messias. 70 anos ficaram presos na Babilônia,
140 anos para voltar de um total de 210 anos até que, finalmente, eles retornaram, né, para Canaã para começar a preparação para a vinda do Messias. Guiados por Malaquias, estudaram novamente as leis mosaicas e ocorreu uma grande reforma interna. A última profecia de Malaquias falava, em Malaquias 4:5, que antes da vinda do Messias, Elias iria retornar, então, a partir daí, o Messias iria nascer. Né? Malaquias reformou o judaísmo, preparando o povo para o Messias. Esse período de 400 anos, em relação à preparação para Jesus, foi um período muito especial. Na Índia, então, Deus estabeleceu o budismo, como nós vimos ontem, como novo desenvolvimento do hinduísmo. Na Grécia, Deus inspirou Sócrates e abriu a brilhante idade da civilização clássica grega. E no Oriente, Deus levantou Confúcio para estabelecer o padrão da ética humana. Jesus devia vir sobre este fundamento mundial de preparação e, através de seus ensinamentos, ele traria a união entre o helenismo, budismo e confucionismo e unificaria o mundo sob seus ensinamentos. O povo judeu entregou Jesus à crucificação e perdeu todo o fundamento como o povo escolhido de Deus. Então, nós vamos agora ver a perseguição sobre o Império Romano, que foi um período que os cristãos tiveram uma vida de separação de Satanás, através da celebração da comunhão, do batismo, sacrifícios vivos, porque muitos cristãos foram mortos nesse tempo, e eles também guardavam o sábado. O número de seguidores aumentava em meio à perseguição. Jesus subjugou Roma pelo poder e milagres, né, espiritualmente. E até quando o imperador Constantino, através do Edito de Milão, no ano 313 depois de Cristo, reconheceu o cristianismo publicamente. Mas a perseguição ainda acontecia por algum canto, porque o Império Romano era muito grande, muito vasto. Então, finalmente, o imperador Teodósio I, cuja mãe tinha se convertido ao cristianismo e ela converteu o filho, então Teodósio I estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí terminou de vez a perseguição. Então, em seguida, veio o período das igrejas cristãs sobre o sistema patriarcal. O cristianismo se expandiu através do sistema de patriarcas, onde o patriarca ele era, ao mesmo tempo, sumo sacerdote, profeta e rei, dentro daquele patriarcado que ele controlava. Início do sistema feudal cristão, as 5 igrejas da Antioquia, Jerusalém, Roma, Constantinopla e Alexandria. Período de confusão na fé dos cristãos, por quê? Porque o cristianismo herdou costumes pagãos germânicos, tendo em vista que ele se espalhou dessa forma e ele foi comungando muitas das coisas que eram vivenciadas pelos povos pagãos. Então, o Papa Leão III, na noite de Natal do ano 800 da era cristã, coroou Carlos Magno, dando início ao Reino Unido Cristão, que é a próxima fase que nós vamos ver aí, imitando a fase anterior do Reino Unido de Israel. O rei deveria receber a palavra de Deus através do Papa e dos mosteiros. O Papa e os mosteiros deviam se unir com o rei como seus súditos. Então, veja como é interessante. Do mesmo jeito, lá na Idade Anterior, deveria existir unidade entre o profeta e o rei. E, principalmente, o profeta devia trazer a palavra de Deus para o rei, mas, em última análise, o profeta devia se submeter ao rei também. Então, esta união entre o Papa, o reino espiritual, e o rei, reino substancial, criaria o fundamento para o Senhor do Segundo Advento nascer, naquela época, estabelecer o reino celeste. Veja, do mesmo jeito que na idade anterior, que era a idade propícia, quando o Messias deveria vir, porque o Messias deveria vir como rei, também nesse tempo do Reino Unido Cristão, existia todo o fundamento para o Messias aparecer e para o Messias realmente se tornar rei e dominar e reinar sobre a terra. O rei, infelizmente, não exaltou a vontade de Deus e não se uniu com o Papa. E a confusão entre a igreja e o Estado foi estabelecida. O que aconteceu? Papa e o rei foram brigar um contra o outro. Né? É muito interessante aqui perceber essa realidade, né? Que infelizmente, por causa da falta de unidade,
Deus não pôde mais trabalhar e Satanás invadiu. Quando não tem unidade, Satanás não vai tomar, porque Deus não pode trabalhar. Os netos de Carlos Magno dividiram o reino, e por isso nós temos o momento seguinte como o reino dividido do leste e do oeste. A missão dos santos era restaurar a igreja para preparar para receber a volta de Cristo. O cristianismo estava confuso, a corrupção, os luxos e assim por diante. Os líderes não se arrependeram. Os turcos seljúcidas invadiram Jerusalém e os papas e os senhores feudais organizaram as cruzadas para libertar as terras santas invadidas pelos turcos otomanos. Então a igreja tornou-se pobre e o cristianismo perdeu a sua autoridade e a sua supremacia. E aí o que aconteceu? Infelizmente, o cristianismo não ouviu a advertência interna de Deus e sofreu o castigo interno. Nesse tempo também, Deus enviou muitas pessoas, muitos santos especiais, São Francisco, São Tomás de Aquino, Santa Joana d'Arc. Foram pessoas muito boas que vieram trazendo uma mensagem de Deus para purificar a igreja. Infelizmente, como isso não aconteceu, então, o Papa Clemente V transladou o Vaticano de Roma para Avignon, no sul da França, em 1309. Os papas ficaram sob o domínio do rei da França durante 70 anos. Roma estabeleceu outro papa. A igreja fez um sínodo e demitiu os 2 papas e elegeu Martinho V. Porém, os papas demitidos não aceitaram a demissão. Então, aí existia 3 papas. E, é claro, vocês podem imaginar, se já tem dificuldade com um, podem imaginar com 3 mandando e, claro que não era uniforme a direção dos 3. Papa Leão X recomeça a vender indulgências, os cargos na igreja, os cargos de bispo, padres e essas coisas eram vendidas, não era pelo mérito que eram conquistadas. Então, isso criou uma grande confusão no cristianismo. E Lutero, então, foi o grande reformista que apareceu em 1517. E aí, claro, esse período de 400 anos de preparação, nós vimos ontem, desde a Renascença, Deus preparou as religiões, a política e a economia para o trabalho do Senhor do Segundo Advento. Preparação interna para a volta de Cristo, estudar as palavras de Cristo, a fé, a oração, a tradução, naturalmente, da Bíblia, que são as palavras de Deus, que precisavam ser conhecidas por todos os seres humanos. A preparação externa para a volta do Messias, o avanço tecnológico e científico. Então, a política com a expansão mundial até a democracia, a economia com o desenvolvimento de transportes e comunicação, e a cultura com o intercâmbio mundial de línguas e culturas. O Messias não viria somente para os cristãos. As outras esferas culturais se uniriam também ao Senhor do Segundo Advento. Então, a reforma religiosa de 1517 mais 400 anos dá 1917. Considerando que em 1918 ocorreu o fim da Primeira Guerra Mundial, podemos imaginar que depois dessa grande condição mundial, estava aberta a condição para o Messias retornar. Então, nós temos aqui que na idade anterior, nós temos 1930 anos de preparação para a vinda de Jesus. E nessa idade também nós temos 1930 anos. Então, entre 1918 e 1930 é o período providencial para Deus enviar o Senhor do Segundo Advento sobre a Terra. O rápido progresso do transporte e da comunicação, encurtando as distâncias entre o Oriente e o Ocidente, o intenso contato entre os idiomas e as culturas, que é a globalização, trouxe o mundo a uma maior proximidade. Nós vivemos como se fôssemos, na verdade, uma grande família humana sob Deus. Estes fatores prepararam completamente o ambiente no qual os ensinamentos de Cristo, em seu retorno, podem livre e rapidamente ser conduzidos aos corações de toda a humanidade, causando profundas e rápidas mudanças a nível global. Então, a pergunta, será que o que aconteceu no tempo de Jesus, será que não se repetirá hoje também? Então, se nós olharmos a própria palavra de Deus, a Bíblia ela fala assim, em Lucas 17, 25, primeiro convém que ele padeça muito
e seja reprovado por esta geração. Então, quando o Messias vem, ele vai sofrer muito, porque vão existir muitas opiniões, muitas direções, muito contexto, né, diferenciado na Terra, e principalmente o ser humano não vai estar preparado para receber o Messias. Vocês veem que toda a preparação desses 2000 anos do cristianismo, tanto o catolicismo romano quanto o protestantismo, foi preparar para receber o Messias. Mas como é que os cristãos estão vivendo hoje? Quem é que realmente está pensando acerca do retorno do Messias? Todo mundo tem a sua cabeça, a sua opinião, a sua visão das coisas, todo mundo crê de uma forma e está tudo muito confuso dentro do mundo cristão. Lucas 18:8 fala: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Nós temos uma fé totalmente quebrada hoje, e uma fé, na verdade, cheia de ignorância. Então, não pode existir perfeição na ignorância. E é por isso que é tão complicado o mundo atual, e principalmente a visão religiosa não está ajudando muito a humanidade a se livrar de tantos problemas. Lucas 21, 34, 36, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, dignos de estar diante do Filho do Homem. Então, essa é a realidade quando nós pensamos acerca desse tempo dentro do qual nós estamos vivendo. Vejam vocês aqui, esses 400 anos de preparação para Jesus. Precisou mais de 400 anos para restaurar os fracassos anteriores. O povo se arrependeu de ter adorado outros deuses, guiado por Malaquias, estudaram novamente as leis mosaicas, e ocorreu uma grande reforma interna. A última profecia de Malaquias falava que Elias retornaria antes do Senhor. Jesus nasceu depois desses 400 anos de preparação. E vemos aqui, nesses 400 anos de preparação para o Senhor do segundo advento, Jesus, claro, não veio para salvar só o povo de Israel, mas a humanidade. Jesus unificaria todas as religiões numa só esfera cultural cristã, e o povo judeu crucificou Jesus e perdeu a posição de povo escolhido. Não se pode receber o Senhor do segundo advento a menos que se restaure o fracasso anterior. Então, como na época de Jesus, o grande problema do povo escolhido, que era o povo de Israel, o primeiro Israel, foi o fracasso na fé, no sentido de se unir com Jesus, com certeza o mundo cristão vai ter que pagar a indenização para não fracassar na sua fé em relação a se unir com o Senhor do segundo advento. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o mundo cristão vai fracassar ou não vai fracassar na fé? Nós temos hoje alguns bilhões de cristãos no mundo, cada um tem uma ideia acerca do retorno do Messias. Alguns acreditam que vão ser arrebatados no céu, outros que vai ter uma pequena elite que vai ser levada para o céu, os outros todos vão perecer no inferno, e vai ter um fogo de enxofre aqui na terra que vai destruir tudo. Então, cada um tem uma ideia. Outros acreditam que Jesus vai vir de um cavalo alado, cavalgando um cavalo branco e assim por diante. Então, isso é um problema seríssimo para o mundo cristão de hoje. O povo havia esquecido a identidade de eleitos de Deus. Será que nós, cristãos, não esquecemos também a nossa identidade? Então, a reforma protestante, começada por Martinho Lutero, era para devolver a identidade aos cristãos. Preparação interna para a volta do Messias, estudar as palavras de Cristo, a fé, a oração, e a preparação externa através do avanço tecnológico e científico. Então, tudo isso era para realmente preparar esse tempo e trazer esse tempo para essa realidade. Então, as circunstâncias que se repetem. Considerando a preparação para Jesus, 1930 anos, fazendo um paralelo, a vida pública de Jesus na Terra, foi de 30 anos, mais 1930 daria 1960.
Então, se nós olharmos, né, a revelação ocorreu depois de 1960. Em 1907, teve a aparição de Maria em Fátima, né, lá em Portugal, para os três pastorzinhos, Lúcia, Francisca e Jacinto, e eles receberam 3 cartas, não é? Primeira carta, aberta imediatamente, falava que a Rússia se tornaria comunista. De fato, isso aconteceu em 1918. A segunda carta, para ser revelada em 1945, falava da Segunda Guerra Mundial. E a terceira carta, para ser revelada em 1960, por ela, mas se morresse, pelo Papa de então. Ela se tornou freira das Irmãs da Clausura, entregou a carta para o bispo José da Silva, pedindo que a anunciasse ao mundo em 1960. Ele não fez. Seu auxiliar, o bispo Venâncio, queria ler, mas não teve permissão. Disse que a carta tinha de 20 a 25 linhas. Papa Pio XII disse que leria a carta em 1960, mas em 9 de 10 de 1958 morreu. Em 8 de 2 de 1960, o Vaticano anunciou que não revelaria o terceiro segredo, porque seria muito embaraçoso, constrangedor para o Vaticano. E é claro, de tudo isso a gente pode imaginar qual era o conteúdo da terceira carta. É óbvio que a terceira carta falava acerca da vinda do Messias, do retorno do Messias à Terra. E se o Vaticano fosse falar sobre isso, o Vaticano mesmo teria que identificar quem era o Messias e teria que seguir o Messias. E é claro que o Vaticano não iria fazer isso, porque vocês já sabem, o mundo cristão teria que indenizar todas as falhas da fé que o mundo judeu não cumpriu na época que Jesus veio à Terra. Então, naquele tempo, o líder interno da igreja era o Papa João XXIII. O líder externo do mundo político era o presidente John Kennedy dos Estados Unidos. É interessante porque ambos sofreram um atentado e foram mortos. Né? 21 anos depois, em 1980, João Paulo I também sofreu um outro atentado e o presidente Reagan também sofreu um atentado. Para os judeus, olhando a história, Elias viria do céu. E eles, então, iriam acreditar, depois de Elias, que Jesus tinha chegado. Mas Elias veio, a gente sabe que ele não veio daquela forma. Ele veio de outra forma. Para os cristãos, Jesus virá das nuvens. Será assim? Será que ele virá das nuvens? Vejam que os testemunhos de Jeová têm uma torre de vigia, né, chamada Watchtower, que eles vigiam o céu 24 horas, olhando por cima das nuvens, porque quando o Messias aparecer numa nuvem, eles vão descer correndo para avisar todo mundo, tocando a corneta, né, de que o Messias chegou. E Deus? Pense como é complicado para Deus quando ele vê todas essas visões equivocadas que o ser humano tem a respeito desse retorno do Messias. E principalmente, pense em Deus em relação à sua vontade, aquilo que Deus quer estabelecer, o reino dos céus, o ideal de Deus original, aquele padrão que ele queria estabelecer lá no Jardim do Éden, diante de toda essa confusão que existe nesse tempo. Quem se importa? Quem está pensando sobre o coração de Deus diante desta circunstância? Então, veja, Deus é a perfeição do número 3. Deus é eterno, imutável, único e absoluto. A vontade de Deus também deve ser eterna, imutável, única e absoluta. Por isso, o primeiro Adão caiu, o segundo Adão foi morto na cruz, e o terceiro Adão realizará o ideal original da criação. Então, vejam, é um lembrete importante. Deus faz seu trabalho à sua maneira, não da forma como nós queremos ou imaginamos. Deus ele não vai vir na Terra para perguntar como é que você quer e espera que o Messias volte. Deus vai fazer o trabalho dele, independente da opinião humana. Foi assim o tempo todo na história. Então, é claro que o reino do céu ele será estabelecido na Terra, com ou sem a nossa ajuda. Mas, se ajudarmos, será mais rápido. E já estaremos dentro dele quando esse reino acontecer. Veja, em Isaías 46:11, Jesus fala assim, a Bíblia fala assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim o disse e assim o farei.
Portanto, essas perguntas, como, quando e onde o Messias virá, cada ser humano precisa responder, precisa correr atrás da resposta. Isso é a porção de responsabilidade humana. Então, será que ele virá na Terra ou nas nuvens? Após 1917, mas exatamente que ano que ele vai aparecer? Em qual nação? Aonde especificamente ele vai aparecer? Tudo isso é responsabilidade do ser humano para descobrir. Vejam vocês que Deus revelou, através do paralelo histórico, todo o seu trabalho nos últimos 6.000 anos de história. Vejam, isso aqui não é proveniente de uma mente comum de um ser humano. Isso aqui é proveniente realmente de alguém que leu o DNA da história, escrito por Deus, que é a história da providência da restauração. Então, tudo isso pode ser colocado dessa forma, sistematizada desta maneira, porque realmente Deus é o grande arquiteto que está trabalhando atrás da história para trazer a história à sua conclusão. Aquela vontade que Deus tinha e queria realizar com Adão, que Deus tinha e queria realizar com Jesus, ele vai, com certeza, realizar através do seu segundo advento, porque esta é a terceira tentativa. E na terceira tentativa tem que dar certo. Então, vejam, isso que nós acabamos de ver, é claro, nós fizemos de uma forma muito rápida, muito corrida, né? Porque o tempo ele é muito exíguo para falar aí 6.000 anos de história em apenas 1 hora e 10, 15 minutos, mas é óbvio que tem muitas coisas que nós podemos descobrir se estudarmos com mais profundidade esse livro chamado Princípio Divino, que é o livro de revelações para a humanidade nesse tempo na Terra. Então era isso, agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês e desejo todas as bênçãos de Deus para as suas vidas. Muito obrigado.